Bem, na verdade, existem grandes especulações a respeito da aparência de Jesus. Ouvimos falar que era feio e outros falam que ele era muito bonito. E aí, qual é a interpretação verdadeira do texto de Isaías capítulo 53? Quer saber? Vem comigo então para o vídeo. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Antes de mais nada, quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, compartilhar o máximo possível do nosso vídeo, ativar também o sino de notificação, onde você estará recebendo novos conteúdos da Palavra de Deus. O nosso canal, a Bíblia Como Ela É, tem o intuito, isso mesmo, de trazer conteúdos a respeito da Palavra do Senhor Jesus Cristo, da simples maneira e da maneira que ela é. Então, se sentir no coração de interagir, alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, coloque aí nos comentários abaixo, em nome de Jesus Cristo. Começamos o nosso vídeo dizendo que existem algumas especulações de pessoas a respeito da aparência de Jesus. Como realmente ele era? Bom, ele era feio ou ele era bonito? Algumas especulações. Sendo que a Bíblia em si ela não define realmente ou nos dá uma clareza sobre isso. Mas o livro de Isaías, capítulo 53, onde as pessoas embasam para fazer esses tipos de questionamento ou levantar essas teses, é o capítulo que é mais questionado sobre isso e usado a esse respeito. Bom, a tese maior que eles usam é que Jesus não tinha aparência alguma e ele era muito feio. Bom, vamos ver aqui. Isaías 53, versículo 1, a Bíblia diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos parar aqui o texto, embora tenha muitas coisas muito importantes que chamam muita atenção em versículos abaixo do mesmo capítulo, mas nós queremos parar aqui para que você entenda. O livro de Isaías, capítulo 53, ele não foi escrito em termos de beleza ou em termos de aparência de Jesus. Há uma controvérsia ou uma mal interpretação das pessoas em dizer que Jesus era feio e outros dizer que Jesus era bonito. Isso seria assim, uma afirmativa do povo dentro do texto, embora a Bíblia não declara nada sobre isso. É lógico que quando você vê falando de uma raiz de terra seca, poxa, você nunca vai imaginar que uma raiz é bonita, né? Isso é lógico. Mas é bom entender o texto lendo todo o seu capítulo. E o capítulo de Isaías 53, a Bíblia relata sobre a crucificação e o sofrimento de Jesus, tudo que ele passou. Se você ler o livro de Salmos de número 22, você vai ver que ele inicia dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ou, em outras versões, por que me abandonaste? Está falando também, o salmista Davi narra a respeito do sofrimento de Jesus, da crucificação de Jesus Cristo. Mais abaixo você vai ver que eles lançam sorte sobre a túnica de Jesus, e aí vai todo o texto e toda a história que talvez você conheça. E Isaías 53 não foge disso, pois aqui o povo, eles estavam, além de rejeitar a pregação de Jesus Cristo, além de rejeitar o que Jesus Cristo veio trazer à terra, Jesus ele estava sendo humilhado, Jesus ele estava sendo massacrado. Aí você vai ver no livro de Mateus, onde Jesus é condenado ao açoite, a ser açoitado, a apanhar. Bem, quando isso acontece, aí sim, a Bíblia diz
que Jesus estava transfigurado, seu corpo estava marcado, seu corpo estava cortado, ferido, e nisso colocam uma capa sobre o corpo de Jesus para que ele, não sei, se aquecesse, alguma coisa assim. Só que nesse período, creio eu que pelas suas feridas estarem agora abertas, ele daria febre, talvez poderia dar uma hemorragia, alguma coisa dessa natureza. Por que, Cleito, que você diz isso e você tem uma convicção? Pelo simples fato que a Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, olha só, a Bíblia diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Bom, quando isso acontece, Jesus ele vem na forma humana aqui sobre essa terra, meu irmão, ele está sujeito a tudo que nós passamos, a fome, a perseguição, ele está sujeito a tentações, ele está sujeito a enfermidades, a tudo. Então agora Jesus ferido, moído, massacrado, com o corpo dilacerado porque ele apanhou muito, agora sim, entra o livro de Isaías capítulo 53, dizendo no versículo 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza haveria que nos agradasse. É aqui, meu irmão, que o povo se pega dizendo que Jesus não tinha beleza, Jesus era muito feio. É lógico, meu irmão, Jesus, nenhum ser humano, não só Jesus, mas nenhum ser humano vai ter beleza alguma se ele está com o corpo dilacerado, se ele está com o corpo ferido, se ele está com o corpo massacrado. Meu irmão, você vê no texto ou em Bíblias que tem umas explicações abaixo, em rodapé, você vai ver que Jesus ele foi experimentado. E além dele ser experimentado, meu irmão, ele foi massacrado, ele foi moído, irmãos. A Bíblia diz assim no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamo-nos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já analisou ou já procurou pesquisar o que é pisaduras? Não, né? Então procura pesquisar para você saber o que é pisaduras. Ele foi transpassado, uma lança na sua lateral, além da zorraiga lhe batendo, além da coroa de espinho na sua cabeça, além de uma cana trilhada decepando o seu crânio, meu irmão, ele foi dilacerado. Então, obviamente, nenhum ser humano vai ter aparência, vai ter beleza. Então poderíamos sim afirmar, ele não tinha aparência, ele não tinha beleza e nem formosura, por essa questão do texto. Agora, qual era realmente a aparência de Jesus? Meus irmãos, pelas especulações teológicas, pelas especulações de estudos, de análise, você vai ver o nascimento de Jesus. Bem, o nascimento de Jesus dá-se dentro de Belém. E vai, ao decorrer da história, Jesus sai de Belém, eles levam Jesus para outra cidade, para Nazaré. Aí entra aquela fala que a Bíblia diz, Jesus de Nazaré. Por que Jesus nasceu em Belém, mas é chamado de Jesus de Nazaré? É interessantíssimo isso. É porque simplesmente ele foi criado dentro de Nazaré. Leia o livro de Mateus, capítulo 2, versículo de número 14 até o versículo 23, e você vai ter essa base. Jesus criado dentro de Nazaré. Então o povo começa a chamá-lo de Jesus de Nazaré. Algumas pessoas que nascem em outra cidade, por exemplo, estados fora de Minas Gerais, e vêm para Minas Gerais, o povo automaticamente de outra cidade começa a chamar aquela pessoa de mineiro.
mesmo sendo ela carioca, paulista, nordestino, mas veio para Minas Gerais, ele chama ele de mineiro, porque já faz muito tempo que ele mora em Minas Gerais. A mesma ocasião aqui é com Jesus, nasce em Belém, criado em Nazaré, crescido lá em Nazaré, aí o povo começa a dizer que Jesus era nazareno, começa a chamá-lo de Jesus Nazareno. Mas, obviamente, isso não está na Bíblia em questão nenhuma de sua aparência, se ele era de cor escura, de cor clara, não, não está na Bíblia. Mas analisa comigo, todo ser humano que anda muito no sol, ele tende a ficar moreno. Se você pesquisar sobre as regiões bíblicas, a maioria das pessoas ali eram morenos. E sendo dessa natureza, andava muito no sol, então a pele ia ficando morena, talvez como a minha, um pouco mais escura ou mais clara, não sei, não diz a Bíblia. Mas são especulações teológicas de estudiosos, de pessoas que procuram estudar. Mas o fundamento do texto, e aqui para nós encerrarmos esse texto, é o seguinte: Jesus não tinha beleza, ele era feio ou ele era bonito. A Bíblia realmente não diz. Eu, na minha natureza e na minha crença, eu sempre vou dizer que Jesus é muito lindo, não somente pelos seus afazeres, mas porque eu creio que Jesus era muito lindo, além de muito maravilhoso, pela excelência do seu grande poder, pela excelência do seu grande caráter. Jesus sempre foi muito lindo, mas pela interpretação do texto de Isaías 53, aonde dizem que Jesus não tinha beleza e ele era muito feio, positivo, meu irmão, mas pela crucificação, tá? Então, saber interpretar, ler o texto e interpretar o seu contexto é muito importante. Não caia em fábulas, não caia em historinhas de carochinha que dizem por aí, mas interprete a Bíblia, o texto, da maneira que ele é. O texto de Isaías 53 está narrando a crucificação de Jesus, quando ele foi dilacerado, ele estava ferido, ele estava moído pelos nossos pecados, para dar salvação a mim e a você. Deus em Cristo te abençoe mais uma vez. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, curta bastante o nosso vídeo, transmita essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir. E que em nome de Jesus Cristo, o Senhor repouse a graça e a paz dele sobre a sua casa. E lembrando, ative o sino de notificação, porque novos vídeos virão por aí para abençoar a sua família. Deus abençoe, que o general de guerra comande tudo sobre a sua vida e sobre a sua casa.